tarde, convidamos mais uma vez ela, que dá sempre uma aula, endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soglia. Bem-vinda! Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Prazer tê-la aqui, porque o tema... Aliás, tá todo mundo de azul hoje também. Jamar também tá. Adoro essas energias aqui do Você Bonita. E o assunto, gente, embora pareça algo assim até... Ah, Carol, faz parte da vida, tranquilo. Não é tão tranquilo assim. Essa história do jet lag, né, que a gente vai falar, que é essa, de repente, essa mudança que a gente acaba tendo de sono, de comportamento e até de tempo de sono e qualidade de sono. Gente, isso pode movimentar absolutamente tudo, inclusive mexer com o nosso metabolismo, né? Com os nossos hormônios. E, Carol, de onde vem esse jet lag, né? Então, a grande parte da população conhece o termo de jet lag das viagens. Sim. Puxa, eu viajei para um outro local que tem um fuso horário, me senti cansada nos primeiros dias, mas muito pouco se sabe e muito pouco é falado na mídia sobre um nome mais novo que se chama jet lag social. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque tem muita relação com as férias. Ah, que mudança de rotina que acontece e o que pode ocasionar no nosso corpo. Tá e bom? aí? Vamos entender um pouquinho. A gente vai ver aqui no pé da mesa que a gente tem 3 relógios. Vamos começar falando sobre o relógio mais importante, que é o nosso relógio biológico. Tá. Então, o que é este relógio biológico? Todo mundo tem um ritmo circadiano. Tá. O que é esse ritmo circadiano, Carol? Vamos colocar a foto? Vamos lá. Durante o período de 24 horas, que horas que eu devo secretar um hormônio? Que horas que eu tenho que comer e ter fome? Que horas que eu tenho que me sentir cansada e dormir? Tá. Tudo tem um ritmo. E é esse reloginho interno nosso, que a gente chama de relógio biológico, que movimenta essa secreção de hormônios, que movimenta o horário que eu vou ter fome ou que o horário que eu fico cansada. Só que uma pergunta já nesse momento, doutora. Existe aí algo que seja um padrão para todo mundo, que é algo fisiológico e natural, ou as pessoas todas são completamente diferentes e isso é normal ser diferente? Não, assim, existem padrões básicos, que é o dessa foto. Então, em determinado horário da noite, eu vou ter um sono mais profundo, eu vou secretar melatonina, que dá mais sono. Quando eu acordo pela manhã, eu vou ter um pico de cortisol. Isso são padrões básicos que são semelhantes em grande parte das pessoas. Tá. Mas existe um termo que a gente chama de cronotipo. Não tem pessoas que têm mais energia de manhã e pessoas que têm mais energia à noite? Sim. Então isso vai depender o quê? Da sua característica genética e também do outro reloginho, que é o reloginho social. Às vezes, por causa da nossa rotina e dos nossos compromissos, a gente vai modificando o nosso relógio biológico, que é isso que eu acho que é importante. Então, um grande maestro que vai modular essa secreção de hormônios, cansaço, é o biológico. Mas quem mexe nele sem ser essa genética? São outros 2 reloginhos, que é o relógio natural e o relógio social. Vamos falar um pouquinho desse relógio natural. Vamos passar a próxima foto e como é que funciona o relógio natural? Por que eu fico bem disposto durante o dia e cansado à noite? Então vamos entender. Aqui a gente vê uma fotinho durante o dia. Os raios solares, eles entram pelo meu olho e na minha retina vão levar uma informação lá para o meu cérebro que vai produzir hormônios que vão me estimular. Tá. Como serotonina, adrenalina, então eu vou ficar ligada, eu vou ter energia, é de dia. Então a luz solar, ela tem um efeito no nosso corpo. Tá. Já de noite, quando essa luz solar acaba, para de ter essa produção desses hormônios mais estimulantes e começa a produção da melatonina e de outros hormônios que levam a um relaxamento, justamente para que eu consiga dormir. Então, a exposição solar e o ritmo, esse relógio natural que é o dia e noite, interfere no meu relógio biológico interno? Com certeza. Mas aí que está o problema, Carol. Cada vez mais esse relógio biológico tem tido menos influência, o relógio natural tem menos influência sobre o biológico. Por quê? Grande parte das pessoas trabalham no ar livre com exposição solar? Não. Trabalham num escritório, trabalham num ambiente fechado com pouco sol. Então já começa a desregular aquela energia que a gente deveria ter. Você não está olhando para o sol, não está recebendo o sol, não tem noção do que está acontecendo. Tem uma luz artificial, mas que não tem as mesmas propriedades de raios que a exposição solar diretamente. Então, às vezes, a gente até se sente... Sabe quando você acorda de manhã e você acorda com aquele sol, faz um exercício, aí tem aquela energia do exercício, energia do sol, que você se sente bem disposta? Sim. Provavelmente você produziu alguns hormônios mais estimulantes por causa do efeito da exposição solar. Ai, que legal. Muito interessante. E aí, a segunda coisa que é ruim também. Na nossa sociedade moderna, principalmente nas grandes cidades, a noite não é tão noite.
ela é bem iluminada. É verdade. Tem luzes, a gente tá na TV, tá no celular. E é barulhenta. É barulhenta. Então, tudo aquilo que era para eu relaxar, eu acabo não relaxando tanto. E aí eu começo a fazer uma bagunça nesse meu relógio biológico interno e na secreção desses hormônios. Então, os hormônios, enfim, quem que vai liberar a hipófise? Todo o nosso cérebro. Todo o cérebro. Em vários locais diferentes. Então, ele entende o quê? Agora não tem mais sol, está no ambiente fechado, então não é hora de liberar tal coisa. Exatamente. E agora, então, e por isso o lance, agora eu entro nessa parte que eu acho interessante, férias. Agora a gente está num mês de julho, que aqui está escurecendo muito cedo. Aí tem um monte de gente que está tendo oportunidade de viajar para o outro hemisfério e lá está escurecendo 9h30 da noite. Aí a pessoa volta para cá no final de julho e tem que entrar na rotina de novo, que escurece às 5h30. O que é isso, doutora? Já era, então. Aí a saúde então, e aí tem uma outra questão também. Além de tudo, desse relógio natural, a gente tem o nosso relógio social. Então, ou seja, às vezes, quantas pessoas... Hoje tem um estudo que mostra assim, quantas pessoas conseguem acordar naturalmente sem despertador? 20%. 80% das pessoas não estavam preparadas para acordar naquele momento. Elas queriam continuar dormindo, mas por questões sociais, escola, trabalho, outros compromissos, ela é obrigada a acordar. Então, esse social, que cada vez é mais intenso, e esse natural, que cada vez consegue modular menos por causa da questão da exposição solar, celular, ambientes fechados, o nosso relógio biológico está ficando bem bagunçado. Qual a consequência disso? Eu fico cansada. Os hormônios... Eu fico cansada, eu tenho falta de energia, eu sempre tenho a sensação de que está faltando sono. Eu estou muito cansada, eu preciso me recuperar. E aí entra a questão das férias. Quando que eu me recupero? Não faço a menor ideia. No final de semana. Pode É quando ser. eu não tô trabalhando. Eu tô tentando fazer a conta. Quando se recupera, acho que... Acho que nunca. Acho que não vai. Nunca. Eu não consegui me recuperar ainda. Não consegui ainda, tá? O negócio tá difícil. Mas, ou seja, eu trabalhei de segunda a sexta. Puxa, eu tô super cansada, baguncei a produção desses hormônios, vou tentar compensar no final de semana. E aí? Isso vale a pena? Aí que vem o problema. Não vale, eu bagunço mais ainda. Então, nesses últimos 3 anos, a gente teve vários estudos, Carol, que mostraram que pessoas que modificam o horário de dormir e acordar nos seus dias de trabalho e nos seus dias de descanso, bagunçam ainda mais esse relógio a ponto de aumentar em 11% o risco de doenças cardiovasculares e em 33% o risco de obesidade. 33%. Então, ou seja, é muita coisa por causa dessas mudanças hormonais. A baladinha da sexta e acordar ao meio-dia no sábado. Não é só a bebidinha da sexta que engordou, foi também todo o processo. Acordar mais tarde no dia seguinte. Então, eu vou te deixar uma pergunta que é a seguinte, a gente vai falar de alimentação daqui a pouco, vamos falar de melatonina, de como a tecnologia pode nos ajudar, porque já tem tecnologia para nos ajudar a respeito disso que tá ali. A doutora vai contar que é super interessante. Agora, a minha pergunta é a seguinte, pessoas que conseguem manter esta rotina e acordam sem despertador, ou já tem aí, né, já abre o olho assim, tem que acordar às 7, já abre o olho 6h30 e fala, daqui a pouquinho, já tem uma ideia. Podem se considerar mais saudáveis nesse quesito? Se pessoas que conseguem manter, então, essa rotina, inclusive no final de semana, né, acordar próximo, que às vezes, exatamente às 7 da manhã no sábado, meio tenso, né, mas Concordo. Próximo, né? Sim. Desse horário e não dormir tão tarde, podem se considerar mais saudáveis. Acordando aí às 6 horas, espontaneamente, 6h30, provavelmente a gente percebe que ele está acordando no momento certo. O corpo dele estava preparado para isso. Do ponto de vista de sono, sim, a resposta é que provavelmente ele está mais saudável. E aí a pergunta que fica para vocês é, será que eu tenho esse jet lag social com essas pequenas mudanças? Então tem uma forma de calcular. Vamos fazer isso para vocês aprenderem em casa. Adoro. Então a gente tem aqui algumas horas. Tá. E aqui eu vou colocar o horário que a gente dorme e o horário que a gente acorda. Tá bom? Então vamos dar um exemplo. Digamos que durante a semana eu vou dormir às 11 horas da noite. E aí eu acordo às 7 horas da manhã. Tá aí. Das 11 até às 7 são 8 horas. Mais ou menos o meu... Exatamente. Quanto que é a metade disso? 4. Tá. Então, o ponto médio, que é o nome que a gente dá do sono, vai ser 4 horas depois que eu vou dormir. Então, ou seja, 11, meia-noite, 1, 2, 3. Então, durante a semana, meu ponto médio é às 3 da manhã.
Tá. Aí digamos que no final de semana, eu quero passear, eu tenho meus compromissos, eu quero aproveitar e eu acho que isso é válido para todas as pessoas. Só que ao invés de dormir às 11 da noite, eu fui dormir à 1 da manhã. Tá. Aí como eu também queria compensar um pouquinho durante a semana, eu acordei às 11. Ou seja, da 1 até às 11 foram 10 horas. Quanto que é a metade disso? 5. 1 mais 5 dá 6. Então durante a semana meu ponto médio é às 3 da manhã. No final de semana, meu ponto médio é às 6. Vixe, já era. Bagunçou tudo. Quando isso dá mais do que 1 hora e meia, Carol, bagunça esses hormônios. Esse, então, é um limite de 1 hora e meia? 1 hora e meia. Então, qual é a dica? Primeira coisa, do ponto de vista de quantidade. O ideal é que a gente consiga dormir 7 horas de horas por noite. Tá. Dentro do possível das nossas possibilidades. Tá. Quando a gente tem esse desbalanço no final de semana, às vezes é melhor você ir dormir à 1 e acordar um pouquinho mais cedo, às 8, e jogar esse ponto médio mais próximo, que é capaz de você acordar mais disposto do que acordar às 11 da manhã. Quantas vezes a gente dorme muito que a gente fala, ai, acordei quebrado. Ai, não devia, parece que eu devia acordar melhor e eu acordei pior porque eu dormia mais. Aí todo mundo fica zoando, fala, foi a cachaça. Não, foi o sono, porque eu não bebo e eu acordo pior. Entendi. Então, não foi a cachaça. Olha que interessante esse raciocínio. É essa a sensação. Então, a ideia é vá, aproveite. Tá. Eu acho que a gente tem essa vida social, mas tentar trazer e não estender muito para não mudar muito esse ponto médio. Perfeito. Tá bom? Só que tem mais, né? Então, o reloginho. Vamos mostrar isso daí, ó. Aí a gente falou muito sobre a questão da quantidade. Hoje, mais recentemente, Carol, a gente tem algumas formas de medir a qualidade do sono. Tá. Então, a gente tem aquelas pulseiras inteligentes que medem frequência cardíaca, contração muscular e conseguem ver em que fase do sono você tá. Olha que legal. E relógios também inteligentes que conseguem ter essa medida de frequência cardíaca e sono. Vamos pôr um gráfico? Por exemplo, aqueles de corrida que também já tem na pulsação, sim, também dá. Com certeza. Então, a gente tem vários relógios, várias marcas. Queria mostrar um gráfico aqui só para o telespectador ver que muitas vezes a quantidade do sono não significa que ele está sendo com qualidade, tá bom? Na tela, então, nosso gráfico. Perfeito. Isso daqui é uma pessoa que tem um sono maravilhoso. Ela dormiu 7 horas e 14 minutos, então a gente vê aqui na tela. Então é uma quantidade boa. E a gente olha aqui que, assim, nas pontinhas, os laranjinhas é quando ela está acordada. O azul claro é quando é o sono leve e o azul escuro é o sono profundo. Tá. Então ela tem 5 horas de sono profundo e 1 hora e 50 de sono leve, ou seja, ela tem muito sono profundo e uma quantidade boa. Então esse é um gráfico de uma pessoa que tem qualidade e quantidade adequada. Isso dá para medir em casa se a pessoa tiver essa tecnologia. Se conectar no aplicativo, ela olha. Caso venha alterado, vamos mostrar o próximo. O que eu acho que é interessante? É lógico que ela pode ter medidas alimentares, que é o que a gente vai discutir aqui. Tá. E essas rotinas que a gente já falou anteriormente, mas muitas vezes até precisa de um auxílio médico. Porque, por exemplo, essa pessoa, ela dormiu 8 horas e meia. Lindo! Em termos de tempo. Maravilhoso. Mas olha a qualidade. Esse amarelinho é quando ela está acordada. Ela acordou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes à noite. Então, ou seja, ela acordou a noite inteira e quando a gente vai ver a quantidade de sono profundo, que é o azul escuro, só foram 2 horas. Ela ficou 6 horas em sono leve. Então, provavelmente, ela não restaurou aquilo que ela precisava restaurar. Então, ela dormiu 8 horas, mas ela vai acordar cansada. E os hormônios não foram distribuídos da maneira correta durante a noite. Com certeza. E ela não restaurou aquilo que ela precisava. Então, assim, num paciente desse, e às vezes você mesmo monitorando em casa, porque isso não tem um exame que fale. E o médico também não consegue fazer. Então, às vezes, o paciente precisa participar desse tratamento, olhar como que tá, e se vê esse gráfico feio, ou seja, eu não estou dormindo bem, ou tentar essas medidas que a gente conversou hoje, os alimentos que a gente vai falar agora, ou até mesmo procurar um médico se for necessário, Carol. Doutor, antes até de falar dos alimentos, eu quero tirar uma dúvida a respeito da melatonina, que é a seguinte: quando a gente faz esse gráfico das horas, e mede a hora que a gente vai dormir, a hora que a gente acorda, se ele deu o ponto lá, contando a metade. Tá bom. Quando que a gente sabe que está tendo essa liberação de melatonina em cada um? É depois de quantas horas de sono? Tem isso? Existe isso? Então, na verdade, só o fato de entardecer e a gente começar a ter uma diminuição da exposição de luz solar, essa melatonina ela já vai começando a ser produzida. Tá. E ela vai fazer um pico lá pelas 3 da manhã. Então ela vai aumentando gradativamente. Às 3 da manhã faz um pico e depois ela vai diminuindo com o amanhecer. Então esse é o ritmo biológico. E pra gente dar uma turbinada nessa produção, os alimentos podem ajudar. Exatamente. A grande parte dos alimentos, eles mexem muito pouco com a melatonina, eles mexem muito com o triptofano. Então vamos falar dos alimentos que a gente deve consumir antes de dormir.
dormir. Então, Tá. sabe a receita da avó? Eu brinquei com a Carol, que eu falei assim, hoje o programa foi só de receita da avó. Isso aí. Exatamente. Quantas vezes a avó falou, olha, vamos tomar leite quentinho antes de dormir com um melzinho. E isso induz ao sono e ao relaxamento? Induz. Porque tanto o leite tem o triptofano que dá sono, quanto o mel, o açúcar, o carboidrato, faz com que absorva melhor o leite. E o fato dele ser quentinho, o aumento da temperatura, faz um relaxamento no corpo. Por isso que o chazinho é bem-vindo, então, à noite, por causa do quentinho. Então, aquele chazinho que funcionou lá na outra pauta também, também vai funcionar para o sono. Então, esse chazinho, o chazinho de camomila, que é um fitoterápico, que é relaxante também. Tá. E outras coisas que a gente pode colocar nesse horário mais da noite são o quê? A gente tem propriedades que aumentam triptofano e magnésio no alface e em couve. A combinação de iogurte com aveia é muito semelhante à combinação do leite com o mel, ou seja, o carboidrato junto com a proteína que tem triptofano. Tá. E a banana, que é um alimento riquíssimo em 3 ingredientes que dá sono. Triptofano, magnésio e vitamina B. Então, são 3 ingredientes, 3 componentes da banana que podem auxiliar. E aí, o que a gente deve evitar? E aí, eu acho que isso é muito importante. Evitarem café. Um baita energético e estimulante. refrigerante à base de cafeína, né? Perfeito. Aquela coisa de, chegar em casa, vou tomar uma bebidinha, um vinho, uma cerveja para relaxar. Bem, ele relaxa, a gente até relaxa, isso é fato, mas piora muito a qualidade do nosso sono, porque na verdade ele tem um efeito estimulante cerebral. Ele tem que ser tomado bem antes da hora de deitar. Bem antes, então lá pelas 5, 6 da tarde, não às 8, 9 horas da noite, entendi, tá bom? Entendi. O excesso de doces também, então a gente fala, puxa, mas o chocolate tem serotonina e tal. São estimulantes. Então, estimulante, cafeína estimulante, bebidas estimulantes cerebrais, pimenta e mostarda estimulante. E, na verdade, a gente acaba falando um pouquinho sobre as frituras também, tanto pela aquela sensação de estômago pesado, indigestão, que vai fazer com que o seu sono não seja um sono regular por uma questão digestiva mesmo sua. Ou seja, o corpo não está funcionando direito, eu não estou conseguindo dormir direito também. Agora, se a gente conseguir estabelecer, doutora, uma rotina de uma forma assim bacana, como a gente viu nesse reloginho, né? Mesmo que você fale, eu tô acordando um pouco cansado, mas que você consiga fazer isso, aí o problema do cansaço é outro. Sim. Né? A gente tem que ir tirando da nossa lista os possíveis problemas. Então, até que você descubra, esse pode ser um dos problemas. Você e é um pode dos mais frequentes. O que esses estudos mostraram pra gente, Carol? 80% das pessoas dormem errado. 80%! Nossa, é muito. Ou seja, quase todo mundo. Eu acho que o que fica de mensagem pro telespectador é justamente isso. Jet lag social é algo novo, que não era falado. É algo que interfere muito nos riscos a várias doenças graves e que interfere na nossa qualidade, a gente se sente cansado. E às vezes a gente está fazendo errado e eu não preciso de remédio nenhum. São algumas mudanças no meu dia a dia que vão fazer, às vezes, eu me sentir muito melhor. Como colocar esse horário próximo durante a semana, respeitar um pouquinho o meu relógio biológico, mais do que o meu relógio social, colocar alimentos certos em alguns horários e, caso não melhore, até o uso da melatonina, que ele sim tem essa capacidade de induzir um sono mais profundo e melhorar a qualidade do sono. Mas conversar sempre com um profissional. Sim, com certeza, porque tudo Carol. Precisa, né, ter aí essa indicação médica. Afinal, gente, não adianta a gente querer adivinhar e falar assim, eu acho que hoje isso vai fazer muito bem pra mim, né? Quem sabe disso aí são vocês com tanto estudo e eu acho que as nossas pautas ajudam muito e informam, mas não dá pra colocar no lugar de uma consulta médica. Tem que ter a consulta, tem que fazer os seus exames. Eu vou passar um agradecimento pra vocês da doutora Ana Priscila Sog, endocrinologista, sempre um prazer tê-la aqui, grande aula. Tá bom. Fica aí com esse reloginho na sua cabeça, faça a conta, mostre, que nem a gente mostrou aqui, coloridinho, bonitinho, você já tem agora na sua cabeça como fazer a sua conta para dar tudo certo. Olha, eu vou agradecer o Centro Terapêutico Actalive, tá? No Facebook você encontra também Actalive. O Acta é com a letra K no meio. E o telefone de lá é o 5583-1576. 5583-1576. Você já consegue aí ter todos os contatos da doutora. Obrigada mais uma vez, sempre um prazer. Obrigada a você, Carol. Beijo. Beijo.